no seu coração e peça o Espírito Santo para revelar a palavra dele na sua vida, para você ter revelação, que você não quer sair daqui da mesma forma, que você quer crescer, você quer ter o discernimento espiritual, e conhecereis a verdade e ela te libertará. Isso é um fato e uma verdade na nossa vida. E eu quero declarar sobre você a presença do Espírito Santo, que você seja livre em Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. Glória a Deus. Estamos no segundo dia da série Guerra Espiritual. E é muito bom nós termos o entendimento, o discernimento. Tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você percebe, você vai viver. Enquanto está obscuro, enquanto está num lugar imperceptível, você não anda. Mas o Senhor e a palavra dele está aqui para nos clarear, para nos trazer conhecimento e luz. Amém? E o tema continua, e eu quero falar sobre a batalha invisível, que é algo que nós precisamos ter muita sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. E nessa batalha invisível, nessa guerra espiritual, nós precisamos escolher vencer. Eu escolho vencer. Nós somos frutos das nossas escolhas. E nós escolhemos vencer. É a primeira boa notícia que eu te dou. Vira para o seu irmão e fala assim: você escolhe vencer. E é exatamente isso. Escolher vencer essa batalha invisível contra o pecado e contra o inimigo. E eu vou te mostrar em alguns pontos hoje o quanto essa batalha invisível é real. O quanto essa batalha invisível ela é forte. Como eu disse no domingo passado, que o inimigo da nossa vida, ele é milenar. E tem um conceito e sabe lidar com o ser humano. Para nos enredar, para criar fortalezas. Mas nós estamos aqui para ser renovados. E nessa guerra espiritual, nós vamos viver para Cristo. E no contexto de viver para Cristo, o ambiente é hostil. E o conflito existe. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus e que realmente você nasceu de novo, o conflito se estabelece. Luz e trevas, bem e mal. Você entra num campo de batalha espiritual e o conflito é real. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que estamos em guerra. E isso não para amanhã. Ela existe. Nós é que precisamos ser equipados. Nós é que precisamos ser capacitados. Nós é que precisamos ter o discernimento. Porque a guerra, ela é espiritual. E se você não for capacitado, você perderá. Mas escolha vencer. Escolha vencer. A batalha é invisível, mas eu escolho vencer. E o reino será estabelecido de forma violenta. O reino será estabelecido de forma violenta. Quando eu falo de reino, eu falo reino dos céus. Porque o império das trevas é de Satanás. É um império. É manipulador, é controlador. Agora o reino é de autoridade. E quando você entra nesse lugar em Deus, o conflito se abre. E todos que se submetem ao reino sofrem uma resistência violenta. Mas os céus,
pertencem ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Nele foram criadas todas as coisas. Nele tudo subsiste, as coisas visíveis e as invisíveis. Estamos em guerra? Sim. A batalha é invisível? Sim. Estamos em conflito? Sim. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas. A terra pertence a Ele. Nele foram criadas as coisas visíveis e invisíveis, soberanias. Cristo é o Senhor da criação. Cristo é o Senhor da criação. Ele é o Criador. Ele não imita, Ele cria. Ele não é imitador, Ele é o Criador. E o poder de Deus é tão visível na sua criação, que o apóstolo Paulo diz que se você contempla a criação, se você contempla as maravilhas de Deus e não crê no Criador, você será indesculpável na sua incredulidade. Só de ver a criação, as pessoas já deveriam se curvar. Só de olhar para a natureza, só de olhar para os planetas, os astros, o cosmos como um todo, já era para a gente se curvar e dizer: uau, existe um Deus. Mas o que deu errado? A terra foi contaminada. O que deu errado? A terra foi contaminada. Quando? Quando Satanás enredou o primeiro casal no Éden. Quando veio uma afronta, quando veio uma sedução para tirá-los do plano original. E a terra e a criação foi corrompida. Caiu. Aí chegou, gente, a idolatria, a imoralidade sexual, derramamento de sangue, quebra da aliança, maldições, fome, desordem ecológica, guerras, doenças. Tudo por causa que a criação foi corrompida. Por causa da queda do homem. Por causa da quebra da aliança. O homem perdeu o lugar de governo, de autoridade. E ele foi expulso do Éden. Que coisa. Perdeu-se. Mas os céus continuam sendo os céus do Senhor e a terra dele. E o Senhor, Ele quer que a gente entenda que na guerra espiritual a batalha é invisível. E que tem os seus altos e baixos. E que tem os confrontos. E que nós estamos em conflito. Porém o reino de Deus é estabelecido por aqueles que se esforçam com violência, sim. Para estabelecer a casa de oração, nós tivemos que ser violentos. Nós tivemos que enfrentar principados e potestades e dizer: em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós fomos violentos. Gente, banana não vai dar conta. Gente, dói demais. Ai, arrastou a cadeira. Nossa, arrastou a cadeira diferente, olha lá. Amados, nós estamos lidando com o que é de governo e autoridade. E o reino de Deus é estabelecido com violência. Com violência. Que violência é essa? Que violência maior de um ser que se entregou na cruz e foi mudo para o matadouro e se entregou. E ali ele deu o brado de vitória: está consumado, está consumado. Quer violência maior do que a cruz? Quer violência maior do sacrifício de Jesus? Oh!
Estamos em batalha, e a batalha é invisível, mas o descendente da mulher é supremo. Quem é o descendente da mulher? 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Volta de novo, por favor. Vou ler e vocês, a primeira parte, vocês falam a segunda bem forte. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para... Vamos celebrar, vamos aplaudir, vamos aplaudir. A batalha continua invisível. O conflito está estabelecido, mas o descendente da mulher é supremo. Jesus, que pisa na cabeça da serpente. E hoje ele tem a sua igreja que pisa na cabeça da serpente e que esmaga a cabeça da serpente. Pisará as serpentes e escorpiões sob todo o poder das trevas, e nada vos causará. Você crê? Mas nós estamos em conflito. Nós estamos em batalha invisível. Mas nós não estamos só. O servo sofredor e o rei exaltado está conosco. Para vencer em Cristo, identifique-se com quem serve. O ministério do servo sofredor. Isaías 53:3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A batalha invisível, o conflito estabelecido, e agora eu me uno com o ministério do servo sofredor. Ele sofreu para você viver livre. Ele se tornou maldição para você não viver mais em maldição. Ele empobreceu para você ser... Oh, que fraqueza. Ele se empobreceu para você ser próspero, rico. Eu me uno ao ministério do servo sofredor. Eu me uno a quem sofreu em meu lugar. Eu me uno a quem quebrou as cadeias da escravidão. Oh, quer uma vitória maior de você libertar um escravo? E Jesus, com seu ministério de sofrer, com seu ministério de servo, ele liberta a gente. Ele liberta você. E a batalha está aí, mas eu não me sinto mais preso. A batalha invisível está aí. O conflito está estabelecido, mas eu não me sinto mais escravo. Agora eu sou livre de verdade. E o triunfo da cruz foi absoluto. O triunfo da cruz foi absoluto. Para vencermos em Cristo, eu preciso me posicionar em obediência. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que essa batalha invisível da sua vida, você tem como vencer. Se una a Cristo em obediência. Se una a Cristo em temor, em aliança. Porque o triunfo da cruz foi absoluto. Não é nada relativo. É absoluto. O triunfo da cruz é absoluto. E eu vou ler Colossenses 2, 14 e 15, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, povo tudo endividado, e uma dívida que ninguém dá conta de pagar. Você estava preso.
Você estava pobre de marré-marré. Você estava na escuridão. Você precisava de um redentor. Você precisava de alguém que morresse em seu lugar. E ele veio fazer isso. O que ele fez foi absoluto. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus expôs Satanás e seus demônios. Jesus publicamente os levou ao desprezo e triunfou. Quando ele triunfou, a gente também triunfou. Quando ele venceu, a gente também venceu. Quando ele venceu a morte, a gente venceu também. Mas a batalha continua, sim. E o combate é inevitável. Mas para vencer em Cristo, aprenda a combater o bom combate. Aprenda a permanecer firme todos os dias. Não seja como a onda do mar oscilante. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não seja aquela pessoa que se envolve com as circunstâncias, que se envolve com os problemas, se envolve com o seu temperamento. Não. Ele triunfou na cruz, mas o combate continua. Inevitável. Mas eu posso dizer como o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 6 diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido como por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Mas combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queria que você aplaudisse. O combate estava ali. Os apóstolos morreram, foram mortos. João Batista teve sua cabeça cortada. Meu Deus. Mas eles permaneciam firmes. A guerra estava exposta. O combate era inevitável. Mas eles permaneciam firmes. E eu quero dar uma palavra para essa igreja. Uma palavra para esses líderes. Uma palavra para você que é o líder da sua casa. Erga sua mão. E que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos encha da sua presença. E nós vamos até o fim. Nós vamos além. Nós vamos nessa jornada firmes. Nós vamos completar a nossa carreira. Nós vamos combater o bom combate. Nós vamos guardar a fé. Erga suas mãos. Comece a dizer: Senhor, sê comigo na jornada. Eu não vou, Senhor, desanimar. Eu não vou parar. Tem um bom combate à minha frente. É inevitável. Mas eu vou continuar. Eu vou todos os dias. Eu vou todos os dias permanecer. Está vindo sobre a nossa vida uma porção dobrada de fé. Está vindo sobre a nossa vida uma esperança, um gozo, uma alegria. E nós não desistiremos no meio do caminho. Você não é um soldado que ficará no meio do caminho. Estamos na batalha invisível. Mas eu vou combater o bom combate. Eu vou guardar a fé. Você pode dizer comigo? Eu estou na jornada, mas eu vou combater o bom combate. E vou guardar a fé. A fé precisa ser guardada.
A fé é muito importante, amados. Que ela vai ser testada. A fé é provada. Muitas vezes você encontra com a pessoa e fala assim: como você está? Nossa, eu estou na prova. Aí você encontra com ela de novo e fala assim: e aí? Nossa, a prova continua. Aí você passa um tempo, você encontra com ela e fala assim: e aí, como você está? Mas que luta. É muita luta. Eu quero te falar que a guerra espiritual, ela vai existir, mas nós já triunfamos com Jesus na cruz. Você crê? Sabe, amados? Aí a pessoa, ela começa a olhar para ela e fala: ai, como eu sou o menor, tudo acontece comigo. Tem alguém que fala isso? Por favor, se manifeste, levanta o dedinho do pé para ninguém ver. Tem alguém? Fala assim: nossa, dá tudo errado comigo. Que dificuldade, que luta, só eu sofro. Ô dó, ó vida, ó céu, ó azar, ó vida. Tem alguém aqui? E o Senhor está dizendo: não é você que está sendo provado, é a sua fé. Vira para o seu irmão e fala assim: acorda, que a sua fé será aprovada. Qual é a estrutura dela? Qual é a estrutura da sua fé? Porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, não das coisas que se veem. A fé é firme. Diga assim comigo: eu guardo a minha fé. Fala, gente. Vamos de novo. Eu guardo a minha fé. Repete aí, Josias. Eu guardo a minha fé. A minha fé é muito importante. Batalhem diligentemente pela sua fé. Guarde ela. Porque você vai precisar dela para atravessar a paternidade. E a batalha invisível continua. Mas o Deus deste século já está vencido. Como? Revista-se do velho homem. Revista-se do evangelho. Tire a capa do velho homem. Por quê, amados? Porque o Senhor já triunfou. Porque o Deus deste século está vencido. E Satanás é o líder dos demônios, gente. Ele investe toda a sua maldade contra o homem e a sua família. Ele quer atacar a família. E nós nos posicionamos como igreja do Senhor para guardar a nossa nação. Vou falar de novo. Nós nos posicionamos junto ao Senhor para guardar a nossa família e a nossa nação. Porque, queridos, o homem foi a coroa da criação. A coroa da criação divina foi o homem. Satanás foi lá e minou, tirou isso. Sabe? O império de Satanás, ele é derrotado, mas ele continua. E esses poderes caídos, eles não serão vencidos na volta de Cristo ainda. Ouça, porque Jesus vai voltar e vai arrebatar e levar a sua igreja. E a guerra vai continuar. Mas eles já foram derrotados na cruz para a eternidade. Já foi. E aí o que acontece? O sistema do mundo resiste a Deus. Nós estamos vendo a cultura. Nós estamos vendo o sistema mundial, global. Hoje não tem mais nada longe ou distante. Está na palma da mão. E nós estamos vendo um sistema que resiste a Deus. A Babilônia, que tenta se erguer novamente de forma muito clara. E como que nós vamos batalhar contra o sistema do mundo?
É uma batalha invisível. E como que nós vamos vencer? E o Senhor fala para nós em 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Eu estava no meu devocional, estava orando, e eu parei em João 17, quando tem a oração sacerdotal de Cristo. Que oração! E ali chega um momento, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E se nós nos revestirmos do Evangelho, nos revestirmos do amor de Deus, nós vamos resistir ao que o mundo está programando. O micro-ondas lá de casa queimou. Deu um piripaque nele lá e queimou. Aí eu fui pro fogão esquentar a nossa comida, preparar a nossa comida. Aí o Marcos falou assim: mas que beleza ter queimado o micro-ondas. Ó, nós aqui na cozinha. Eu falei: bem, é verdade. Voltando às origens. E o meu irmão, minha cunhada, minha mãe estavam lá na fazenda e eles estavam no fogão a lenha. A família em volta do fogão a lenha, cozinhando. Voltando àquele lugar de comunhão. Voltando àquela coisa gostosa de mexer a panela juntos. E aí, eu estou aqui pensando, há um sistema mundial para resistir o reino de Deus. E começa conosco, dentro da nossa casa e na nossa família. Com cada um vivendo a sua vida. Sem estarmos juntos de verdade, sem estarmos à mesa de verdade, sem mexermos a panela junto. Então nós precisamos ter a consciência que a batalha invisível é real e que a cada dia está afastando as pessoas de Deus e uma das outras, mudando a forma das pessoas verem as igrejas, verem os seus pastores, mudando a forma de ver a família tradicional. Mas nós vamos resistir, nós vamos permanecer. A igreja será perseguida como a gente nunca viu. Isso em países comunistas, em países fechados, isso é real. E nós vamos ver, mas a igreja vai crescer como nunca. As pessoas vão amar ler a Bíblia. Nesses países fechados, eles recebem a Bíblia e eles celebram, eles beijam, eles ficam felizes de ter a Bíblia. Você tem a Bíblia na sua casa e você não abriu ela esse ano ainda. As pessoas misticamente abrem a Bíblia no Salmo 91 e fica amarelo assim, fala: ai, é supersticioso. E ele fala assim: deixa aqui aberto no Salmo 91. Meu querido, o Salmo 91 tem que estar dentro do seu coração para valer. Vai valer se ele estiver dentro do seu coração. Glória! Que maravilha! Gente, é muito bom ver as pessoas se batizando. É muito maravilhoso. E não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame a Deus. Busque a Deus. Resista à doutrina de Jezabel, à doutrina dos nicolaítas, de Balaão. Resista. Ame o Senhor de todo o seu coração, porque a batalha é invisível, o combate é inevitável. E nós temos que estar preparados. Como batalhar contra as fortalezas? Como batalhar contra as fortalezas? E eu disse aqui na quarta, se eu não me engano, a fortaleza é uma casa de pensamentos. É uma casa construída com pensamentos.
Como que nós vamos combater essas fortalezas? Com uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é real. Ela é a espada do Espírito. A batalha continua invisível mesmo assim. Mas tem uma luta que é a carne contra o Espírito. Tem uma guerra real do lado de fora e tem uma guerra real dentro da gente. Nós precisamos vencer lá fora e precisamos vencer aqui dentro. A carne sempre vai lutar contra o Espírito. E essa batalha é invisível, mas ela é real. Muitas pessoas entregam a vida a Jesus e elas pensam que entram numa ilha da fantasia, que agora está tudo bem. A luta vai continuar, o conflito foi estabelecido. Estejam atentos, estejam preparados, porque a carne vai sempre lutar contra o Espírito. E para vencer em Cristo, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior. Gálatas 5, versículo 1 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. As obras da carne sustentam o fôlego da serpente. As obras da carne sustentam o fôlego da serpente. Em outras palavras, o pecado é comida para demônios. As obras da carne sustentam o fôlego da serpente. O pecado é comida para demônios. Eles amam ver uma alma amargurada, que não perdoa. Que é um pecado grande, não perdoar. A alma da pessoa fica amarga, cria raízes de amargura. E demônios aproveitam da pessoa. Colocam elas em cativeiro. Coloca elas em lugares onde verdugos são chicotes. Mas amados, nós fomos chamados para viver no Espírito e não na carne. Nós fomos chamados para viver na graça. E fala comigo assim: a graça de Deus me ajuda a não viver pecando. Vamos falar de novo? A graça de Deus me ajuda, me fortalece, me protege. A graça de Deus me ajuda para eu não viver no pecado. A graça de Deus não é um portal para eu viver do jeito que eu quiser. A graça de Deus é tão grandiosa que me levanta, que me fortalece a ponto de eu dizer não para o pecado. Eu vivo no Espírito. Meu Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fala assim: andar no Espírito, viver no Espírito, manter o fogo aceso no coração. Manter o fogo aceso no coração. Esse final de semana foi o pessoal nosso aqui voar de balão. Fábio, você foi. O lado seu ficou mais pesadinho, eu tenho certeza. Se amarrou. Mas o Fábio, a Diana, a turma foram andar de balão. Aí a Diana conversando comigo da experiência deles irem para voar de balão. Eu falei: ó, da próxima vez me chama que eu quero voar de balão. Nós vamos, né, fofo? Vamos. Quem quiser ir com a gente, pode ir. Aí e o cara lá, baloeiro. Gente, mas balão é bonito, né? Eu fiquei assim, apaixonada. Aí, ele explicando para eles, dizendo assim, que para o balão subir, é preciso fogo.
E quanto mais quente, quanto mais fogo o balão, mais alto ele voa. Pegou? Aí, ó, não pegou. Vocês ficam voando. Ó, por favor. Quanto mais fogo no balão, não é verdade? Você voltou mais fervoroso. Fala. Você tem que ter voltado mais fervoroso com a experiência do balão. Quanto mais fogo, quanto mais quente for o balão, mais alto ele voa. Quanto mais você tiver fogo, quanto mais você for quente, mais alto você vai voar. Mais alto. Então, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Já pensou nós cheios do Espírito Santo? Já pensou você cheio do Espírito Santo? Essa igreja pega fogo. Vira pro seu irmão e fala assim: fogo pega. Põe a mão assim do ladinho dele, só o fogo está no meu coração, vai pegar. E nós vamos subir bem alto, nós vamos voar bem alto. Nós vamos voar o voo da liberdade. O voo da liberdade, o fogo do Espírito Santo. Andando no Espírito, vivendo no Espírito, enchendo do Espírito todos os dias. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, onde nós estaríamos? Eu sou do avivamento. Quem for do avivamento, vem comigo. Quem for do barulho, quem for do aplauso, quem for do glória a Deus, vamos. Ai, mas esse povo é barulhento demais. Esses crentes, eles fazem um barulho. Então, as muralhas de Jericó caíram no grito. Continua calado do jeito que você é. Continua. Não vai dar. Bíblia, você fala, não vai dar. Você vai ter que... O dia que o Ricardo Robortella estava aqui, gente, de repente ele dava um sopro aqui, assustava a gente. Eu não consigo fazer, mas eu vou treinar para assustar vocês. Vou treinar. De repente vocês... Ai. Por favor, fala para o seu irmão, gente quente, gente avivado, ele é diferente. Como que alguém que põe a mão na tomada fica quente? Fica... Dá um choque, não dá, meu povo. Você fala, ai, meu Deus. Ainda bem que você trabalhou com energia a vida toda. E o nosso ministério é que nós seremos como a central de energia, ligando casas e casas. Gente, mas uma lareira ou uma lamparina já resolve. Às vezes você está achando que precisa muito fogo. As 5 virgens prudentes estavam com as lamparinas cheias de azeite e o fogo lá queimando. Você vai precisar de manter o fogo queimando, porque o dia que Jesus te chamar, você vai ouvir. Se estiver apagado, gente, Jesus, o Senhor olha para a terra e vê só os luzeiros. Como que você acha que Ele acha a gente? A palavra diz que Ele procura pelos adoradores, Ele procura pelos apaixonados, aquele que está queimando, que está igual uma brasa. Ele procura gente fervoroso, que queima. Aí no meio da escuridão, tá lá uma brasa queimando. Tá lá uma brasa queimando. Aí ele para assim, ó. Aqui nesse prédio, olha, tem 2 brasas queimando lá. Ó, atravessa a parede, atravessa tudo. E os olhos do Senhor enxergam você queimando onde você estiver.
E os olhos do Senhor, ó, procura os adoradores. Mas a batalha invisível continua. Meu Deus. Mas as fortalezas serão destruídas com a verdade. As fortalezas serão destruídas com a verdade. Essas fortalezas são estruturas de pensamentos edificados na nossa mente. Oh Deus! Batizar pessoas todos os dias aqui, nós estamos dando um chute na religião, na religiosidade, e falando: se você crer e for batizado, será salvo. Em nome de Jesus. As estruturas de pensamentos edificadas na nossa mente são perigosas se elas estiverem erradas. De você não saber quem você é, de não ter sua identidade curada, de você se ver como escravo, mas você é livre. Mas as estruturas mentais, elas são perigosas porque te põem dentro de uma casa fechada. Eu tenho que converter meu coração, minha mente, totalmente com a mente de Deus. E é lindo quando o Senhor, Ele libera sobre nós a sua vida na totalidade. E eu posso dizer: eu tenho a mente de Cristo. Quantos podem dizer? Diga pela fé, porque eu sei que tem tantas coisas aí na sua vida para ser mudada, no contexto da sua vida, mas você pode dizer: eu tenho a mente de Cristo. Você pode colocar a mão assim na sua mente e dizer, e proclamar e orar e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Eu me converto integralmente os meus pensamentos, que sejam os pensamentos de Deus. E Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nós estamos fazendo um exercício, estamos lendo um livro sobre guerra que começa na mente, e ali dá a instrução para a gente anotar os pensamentos que vêm na nossa mente negativos na parte da manhã, e para você começar a combatê-los imediatamente, com uma percepção diferenciada. Combata os pensamentos errados. E o Senhor, Ele vem e diz para nós: o que você está pensando não é o correto. O que você está pensando não é o correto. Mas eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. E a batalha continua? Sim. Mas o louvor atrai o juízo de Deus contra os nossos inimigos. A batalha continua? Sim. Mas o louvor, ele atrai o juízo de Deus contra os nossos inimigos. Para eu vencer, então, queridos, o que nós vamos fazer? Vou focar os meus olhos no Senhor. Porque uma arma eficaz, uma arma poderosa e espiritual, é louvar o Deus Todo-Poderoso. Davi tocava a harpa, compunha letras magníficas, proféticas. E Saul, ele estava possesso de demônios. E Davi era levado até o rei, e ele começava a tocar, a louvar a Deus, e os espíritos malignos saíam de Saul. Como que nós vamos vencer nessa batalha invisível? Louvando a Deus. Quando Deus deu a Josué a estratégia para vencer
naquela batalha, que era tomar a cidade de Jericó, Deus disse: as muralhas vão cair. Levem os levitas, os músicos à frente, os sacerdotes com a arca, e vão e louvem, porque é arma poderosa. E eles começaram a dar voltas 7 dias. E no 7º dia, eles entoaram louvores e deram brados de vitória ao Senhor, e as muralhas caíram. Homens e mulheres venceram no poder da oração e no poder do louvor. Se os inimigos vêm contra nós, nós precisamos, não podemos cair na armadilha da nossa alma, da nossa mente. Porque os nossos inimigos não são pessoas, são principados, demônios. Mas eu quero, Senhor, ter os pensamentos do Senhor. E eu quero te louvar em todo o tempo. E para terminar, Salmo 149, versículo 6, diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Então nós venceremos se nós cumprirmos, se nós entendermos o nível de batalha que nós estamos. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e fala: nossa, fiquei confuso. Mas você pode pedir: Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, me mostra. Você pode assistir novamente a pregação. Você pode ter o discernimento certo. Você pode pedir que os pensamentos do Senhor estejam na sua mente. Você pode pedir que você quer saber guardar a sua fé. Você quer aprender a combater o bom combate. Você não quer parar no meio do caminho. Você pode ir pontuando e se preparando. Porque a guerra vai continuar. A batalha vai continuar. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza: o sacrifício de Jesus na cruz foi absoluto. Ele cumpriu tudo. E Satanás e seus demônios já estão derrotados. Mas por que eles exercem influência ainda sobre nós? Por causa dos pecados recorrentes. E pecados alimentam o fôlego da serpente. Mas hoje o Senhor te chama para fechar as brechas. Hoje o Senhor te chama a se posicionar. Você está se rendendo aos seus pensamentos negativos, aos seus pensamentos ruins. Você está se mantendo ainda no lugar escravo. E o Senhor disse: nessa batalha não é assim que você vence. Você vai precisar se erguer. Você vai precisar se levantar. Você vai se posicionar. Você vai vestir do Evangelho. Você vai vestir da palavra de Deus. E você vai reinar em vida. Quantos podem dizer comigo: reinando em vida? É aqui e agora. Pode? Mesmo com a batalha acontecendo? Porque aonde nós estamos? Onde que a igreja do Senhor está, amados? Assentados com Cristo nas regiões celestes, reinando acima de principados e potestades. Pastora Vânia, qual o endereço espiritual que você está? Nesse. Eu estou assentada com Cristo nas regiões celestes. Existe algum momento que você cai de lá? Que você sai? Sim, quando eu peco, quando eu erro, quando eu envolvo com as circunstâncias, quando eu envolvo com a minha alma, quando eu me perco no meio dos problemas, quando a minha mente é atacada e eu não consigo sair, eu perco a essência. E como eu vou prevalecer? Se eu me vestir do Evangelho, se eu me vestir da armadura, se eu tiver a espada do Espírito na minha mão.
se eu tiver a palavra de Deus na minha vida, se eu tiver a mente de Cristo, se eu estiver escondida na presença dEle, eu vou vencer. Mas, pastora, a carne, ela fica então lutando contra o espírito? Fica. Vai sempre ser assim, até o dia da redenção final. Como que eu faço para não viver na carne ou viver almático? Porque a nossa alma precisa ser curada, porque ela é muito importante. Ela precisa ser restaurada, ela é muito importante. Mas o espírito que tem que dominar ela. Então eu fortaleço no espírito, eu encho do Espírito Santo, e o Espírito Santo governa a minha alma e abençoa o meu corpo a ponto dele ficar curado, dele ficar sarado. Espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. É possível? Fala, é.